Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu amado irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença a você que se encontra em casa, no trabalho, caminhando numa academia aí para a gente poder termos mais uma aula, né? A aula da escola bíblica. E nós já estamos na última lição, que é a lição 13. Nós caminhamos durante todo esse semestre, né? Esse terceiro semestre do ano de 2025. Caminhamos nesta revista, A Igreja em Jerusalém, que tem como comentarista o pastor José Gonçalves. Nós tratamos aqui de cada lição especificada na revista. Nós falamos da primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecoste, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, foi a lição 2. A lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5, uma igreja cheia de amor. A lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. A lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição 13, esta última lição, vai tratar da Assembleia de Jerusalém. Então nós caminhamos durante todo esse terceiro semestre nessas lições, aprendendo da palavra de Deus, e eu creio que muitos irmãos foram edificados com a palavra de Deus, aprendendo. É bem verdade que a revistinha da escola bíblica ela é um pouco resumida, não é tão aprofundada, mas você, meu irmão, que tem interesse de aprender mais, né? Então vá pesquisar, vá buscar, vá cavar, buscar mais coisas a respeito da palavra do Senhor, porque Deus se agrada, né? Deus ele se agrada quando a gente deseja conhecer mais da sua palavra, pois ele mesmo diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então Deus ele se agrada quando ele vê um filho dele que deseja conhecer mais um pouco da sua palavra, um pouco mais de Deus. Nós não vamos conhecer a totalidade da plenitude de Deus, irmãos, porque nós somos seres humanos finitos, né? Mas Deus ele é infinito, nós não podemos medir a sua Deus, mas nós podemos pelo menos assimilar um pouco das coisas do Senhor, aprender um pouco do caráter dele, da pessoa dele, para que a gente possa aprender e se parecer um pouco com ele, pois esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo, que a gente venha aprender dele, a respeito dele, conhecer a palavra dele, para que a gente não caia também nas heresias, no erro, ou até mesmo nós mesmos cometer erros, heresias. Por isso que a gente deve ser cauteloso ao falarmos da palavra de Deus, pregar sempre embasado na verdade, que é a palavra de Deus, sem tirar e sem acrescentar, sem querer ganhar, ter lucro com isso, né? Benefício material em cima da palavra de Deus, da vida das pessoas. Nosso dever como filhos de Deus, como servo do Senhor, é anunciar a palavra de Deus com amor, desejando que as pessoas possam se voltar para Ele, pois o desejo do nosso Deus é que todas as pessoas
todo ser humano venha a ser salvo. Por isso Deus, ele entregou o seu Filho Jesus para morrer pela toda a humanidade, né? Diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por todo ser humano, seja brasileiro, seja israelita, seja estrangeiro, europeu, seja argentino, paraguaio, uruguai, seja índio, seja africano, seja paquistanês, seja muçulmano, Deus, ele morreu por todo ser humano e ele não faz acepção de ninguém, de rico ou de pobre, de branco, de negro, de ninguém. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É por isso que a gente está aqui pregando e anunciando a palavra de Deus. Que não fosse isso, se fosse só a nação de Israel, né, a nação preferida, escolhida, então as demais nações do mundo não teria oportunidade de ser salvo. Israel, lembrando que Israel foi a nação escolhida para ser o povo portador da palavra de Deus, do oráculo de Deus, para poder levar as demais nações. Porém, muitos dos judeus, eles rejeitaram o Messias. Mas Deus ali teve pessoas ali como Pedro, como Estevão, como Paulo, como tantos, Marcos, Mateus, Silas, Bartolomeu, Tomé, pessoas ali, Estevão, pessoas que aceitaram reconhecer Jesus como Salvador. E devido a esses irmãos e a tantos outros do passado, é que hoje a palavra de Deus chegou a mim, chegou a você, e vai chegar ainda enquanto o nosso Senhor Jesus não voltar. Esta palavra vai alcançar vidas, vai restaurar vidas, vai salvar vidas, vai libertar vidas dos vícios, vai transformar vidas, vai transformar famílias, vai transformar nação para a glória de Deus. Amém? Por isso que estamos aqui pregando. E nós estamos aqui nessa lição 13. Amém? Vamos pedir, meu querido amado irmão, a Deus a ajuda dele, o Espírito Santo, porque, como eu sempre gosto de frisar, nós não entendemos nada se do alto nós não recebermos. Se não for Deus a nos ajudar a falar da sua palavra, nós não temos nada se ele não nos der. Como vamos comunicar aos irmãos algo da parte de Deus? Se não vier dele mesmo. João Batista, ele frisa isso, ele diz: o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. Então, se Deus não nos der, nós não temos como receber. Amém? E também João, ele diz que nós devemos desaparecer para que ele apareça. Ou seja, é Deus quem tem que aparecer na minha e na sua vida. Não somos nós, porque a honra, a glória, o poder pertence a ele, ao Deus eterno, ao Deus criador do céu e da terra, a Deus que nos ama, ao Deus misericordioso e bondoso. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, então orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez para poder aprender do Senhor a tua palavra e também levar um pouco daquilo que temos aprendido do Senhor a outras pessoas. Fala a cada coração através desta lição, ó Pai, em nome de Jesus. Que ela não seja cansativa na vida de ninguém, meu Pai, mas que esta palavra os irmãos tenham a alegria, o desejo, o prazer de aprender a tua palavra, porque o Senhor deseja que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Pai, que através da tua palavra nós venhamos a nos tornar pessoas melhores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Meus queridos, então, como foi dito, nós estamos agora na última lição, a lição 13, que vai tratar de uma assembleia que ocorreu ali em Jerusalém, porque estava havendo um certo desconforto, um certo atrito ali entre os irmãos sobre a questão de que aqueles irmãos judeus que estavam recebendo a palavra
que guardavam ainda, né, os costumes mosaicos, a lei mosaica, eles começaram a atrapalhar ali a vida dos irmãos não judeus, que são os gentios, né? Dizendo que eles tinham que guardar o sábado, dizendo que eles tinham que circuncidar, dizendo que eles tinham que observar as leis mosaicas. E isso estava atrapalhando o crescimento da obra, estava trazendo confusão, estava trazendo ali um certo desconforto na vida de alguns irmãos, de algumas pessoas. Então foi necessário ter esta assembleia, este concílio, né, que vai ser o primeiro concílio ali em Jerusalém a respeito disto. Ou seja, nesse concílio, nessa reunião, nesta assembleia, neste ajuntamento dos líderes, vai se decidir, então, o que os não-judeus, né, os gentios, eles tinham que observar, eles tinham que praticar, eles tinham que viver. Então vai se formular, então, também a doutrina, a ordem, todas as coisas ali através da liderança da igreja, dos irmãos, né, da igreja primitiva, juntamente com quem? Com a pessoa do Espírito Santo. Porque nós não podemos esquecer que todo o aconselhamento, toda decisão, ela tem um cabeça, e o cabeça é o Espírito Santo, Cristo. Ele que vai ali falar ao coração da liderança dos apóstolos, como devem proceder os nossos irmãos gentios, né? Nós que somos gentios, que aceitamos a Deus, como nós devemos proceder nessa caminhada com Cristo. Aleluia. Então é disso que vai se tratar esta lição, da doutrina, se deve ou não circuncidar, se deve ou não guardar o sábado. Então vai se tratar disso para evitar esse transtorno. Amém? Vamos fazer aqui a leitura, esta lição 13. Essa lição 13, irmão, ela vai ser dada em muitas igrejas no dia 28, que é domingo, 28 de setembro de 2025. Então nós já estamos na revista de adulto da CPAD de 2025, do terceiro semestre, na última lição, a Assembleia de Jerusalém. Esta lição ela vai ser dada nas congregações no dia 28 de setembro. Louvado seja Deus. Eu já estou um pouco adiantado, porque eu venho aí estudando e vou fazendo logo, colocando o vídeo. Se algum irmão interessado quiser aprender, ouvir aí, escrever, anotar algumas coisas, se achar interessante, se achar que lhe convém, se achar relevante para o seu conhecimento espiritual, então eu gosto de fazer essa aula, amém? Então vamos aqui, louvado seja Deus, ler o texto áureo. O tema é a Assembleia de Jerusalém. O texto áureo diz assim, Atos capítulo 15, verso 28. Na verdade, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não nos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo, guarde a palavra organismo, quanto uma organização, guarde a palavra organização. E, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Glória a Deus. Outra coisa que eu gosto de falar dos irmãos é os textos diários, né? Aqui, a leitura diária, tem alguns capítulos e versículos que nos ajudam a ter uma compreensão melhor. Na segunda-feira, que está estipulado, é 1 Coríntios 12:12, que vai a igreja local como um organismo vivo. Na terça-feira a gente tem Tito 1:5, a igreja como organização. Na quarta-feira, Atos dos Apóstolos 14:23, estabelecendo líderes. E quinta-feira, Atos dos Apóstolos 15:28, dando voz à igreja. Na sexta-feira, a necessidade de possuir parâmetros. E no sábado, 1 Coríntios 14:40, tudo com decência e ordem.
Louvado seja Deus. Aleluia. Isso aqui, esses textos, irmãos, é para nos ajudar a ter uma compreensão melhor do ensino, daquilo que nós vamos abordar, daquilo que o pastor vai falar na escola bíblica, o professor da escola bíblica vai falar, enfim, as pessoas envolvidas ali. E a gente tem que ler para poder entender, conhecer um pouco mais, fazer pergunta. Seja participativo, meu querido irmão, na escola bíblica, procure perguntar, fazer pergunta para o pastor, para o professor, né? Não fique só ouvindo. A aula, ela tem que ter a participação dos alunos, senão a pessoa, o professor vai ficar só ali falando, e se você disser que está entendendo, ele vai achar que você está entendendo, se você está calado. Então você também tem o direito de falar, de perguntar o que ocorreu, por que essa assembleia, né, no caso dessa lição, em Jerusalém, o que motivou essa assembleia, o que estava acontecendo, por que esse desconforto por parte dos irmãos, da liderança. Então você vai participando, vai perguntando, isso você vai aprendendo, e também creio que o professor aprende, irmão, porque o professor ele não sabe tudo. Principalmente, eu gosto sempre de frisar, principalmente as coisas relacionadas a Deus, a palavra de Deus, ao reino de Deus. Não existe aquele crente, aquele professor, aquele pastor, seja lá o título, a função que a pessoa exerce, que saiba tudo, irmão. Nós não sabemos tudo. Eu não sei tudo. Eu sei aquilo que o Espírito Santo me concede me dar. Então eu vou saber disso. Daquilo que ele me dá, da condição que ele me dá de eu pesquisar. Então eu vou saber disso. Do que o Espírito Santo me dá, daquilo que está ao meu alcance para buscar me aprofundar um assunto. Então, à medida que eu tenho material para pesquisar, então eu vou aprender mais. Né? Amém? Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 22 até o 32. Diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barrabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos e as irmãs dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunimos concordemente e eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando o a leram, alegraram-se
pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. Então, meus queridos, havia algo que estava atrapalhando o andamento da obra ali em Antioquia, e foi necessário enviar a Paulo, Barnabé, porque os irmãos estavam ali, as pessoas estavam aceitando a Jesus, os gentios, muitos deles, gregos, estavam aceitando a Cristo como Salvador, mas houve questões ali que começou a trazer perturbação na mente dos nossos amados irmãos, das pessoas que estavam aceitando a Cristo. Muitos deles não eram judeus, eram gentios, né? E eles estavam ali querendo colocar alguma coisa, algum jugo pesado na vida desses irmãos gentios que estavam aceitando a Cristo. Essa questão doutrinária. Então, vai haver um ajuntamento, uma reunião com a liderança, né? Paulo, Silas, Barnabé, Pedro e tantos outros vão se reunir para chegarem a um consenso do que os irmãos, do que os gentios estavam se convertendo ao cristianismo, ao Senhor Jesus, deveriam obedecer. A gente sabe que Deus, ele deu a lei, os 10 mandamentos, né, para o povo judeu, para eles obedecerem ali o decágono. E também a gente sabe que existem 623 leis, né, ali estabelecida pelos sacerdotes. Eles fizeram algumas leis aumentaram, eles acrescentaram, mas no decágono fala sobre os 10 mandamentos, o amor a Deus, o amor ao próximo, guardar o sábado, muitas coisas que os judeus tinham que guardar. Mas também fala, né, nas leis ali, das 600 leis que tinham sobre a circuncisão. A circuncisão era algo obrigatório porque foi um pacto de Deus com o seu povo. Deus fez esse pacto primeiro com Abraão. Abraão circuncidou a si mesmo, né? E depois ele vai circuncidar seu próprio filho com 8 dias. A criança já tinha que ser circuncidada. Era um pacto, era uma aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança vai se perpetuando entre o povo judeu, os hebreus ali. Eles eram circuncidada, a criança nascia e com 8 dias de vida ela tinha que ser circuncidada para a glória de Deus. Se ela não fosse circuncidada, irmão, ela seria exterminada. Então era uma lei para que a pessoa pudesse ali estar ligada com este pacto de aliança que Deus fez a Abraão e depois, consequentemente, a Moisés e aos demais judeus da época. E isso se perpetuou, louvado seja Deus, durante toda a vida dos judeus. Até hoje eu acredito que muitos ali devem guardar essa lei, obedecer, eles devem circuncidar, principalmente aqueles que não acreditam, né? Não creem em Jesus como Messias. Então acredito que muitos desses israelitas, eles praticam ainda a circuncisão, a lei mosaica que eles obedecem. Mas os judeus, eles estão isentos, os gentios, eles estão isentos de obedecer esta lei, esse pacto da circuncisão. O que a gente viu no texto, que eles seriam ali apenas, tinham que obedecer algumas coisas, se abster de carne sacrificada a ídolos, da imoralidade, de certas coisas. Então isso levou a uma reunião entre os irmãos para que eles chegassem ao consenso. Havia os judaizantes, né, que estavam trazendo
doutrinas diferentes. Isso quando vem no meio do povo de Deus, irmão, isso traz um mal-estar, traz um desconforto quando alguém traz um conhecimento diferente daquilo que está na palavra de Deus. Por isso que a gente deve estar sempre lendo a palavra de Deus. Nem tudo, irmão, que você recebe, você deve tomar como verdade. Até eu que estou aqui falando, você nem tudo que eu digo, irmão, eu posso estar certo, eu posso estar errado. E você tem que estar com a palavra de Deus aí, analisando se o que eu estou falando está correto, está de acordo com a palavra de Deus. E às vezes a pessoa vai ouvindo, ela não questiona, aceita tudo, e quando ela vê, ela cai numa heresia, ela cai no engano, por conta que ela não observou a palavra como ela realmente é. Às vezes você vai a uma certa denominação, aí muitos irmãos começam a profetizar e as pessoas não têm discernimento de espírito, e às vezes aquele homem, aquela mulher que está profetizando, ela está profetizando de si mesma, ela está profetizando, falando coisas que o diabo está colocando no seu coração, e às vezes a pessoa fica sem discernir, porque ela fica tão extasiada, maravilhada com aquelas coisas, que mexe com o íntimo dela, mexe com as emoções, e ela acha que aquilo ali é verdade. Porque, infelizmente, dentro do povo, dentro desse meio evangélico, dentro da religião, existem os aproveitadores, irmãos. Existem pessoas que vão querer ganhar, ter lucro com a sua vida, falando coisas que não está na palavra, falando profecias que não vêm de Deus, é dele mesmo. E a pessoa fica ali naquele momento de êxtase, né? Sendo enganada, ludibriada. Porque às vezes a pessoa vai a esses locais, ela não tem o hábito de leitura bíblica, ela não estuda, então ela só come, ela é como uma criança, como um bebê recém-nascido, que só fica ali se alimentando da papinha que a mãe, né? Da papinha que a mãe coloca na mamadeira. Assim é também o crente. São muitos irmãos, só se alimenta daquilo que o pastor está pregando nos dias de culto. Não tem uma vida de oração. Irmão, ora por mim. Irmão, faz isso por mim. Mas não lê a Bíblia, não ora. E só se alimenta daquilo que as pessoas dão e não busca ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Ou seja, ela não tem o seu particular com Deus, não tem uma vida de relacionamento com Deus. Ela precisa de uma pessoa para se relacionar com Deus. Isso foi quebrado, irmão, quando Jesus ele morre, ele é levado ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, aquilo que nos separava, né, da presença de Deus. Antigamente se precisava de um sacerdote, de alguém que fosse ali fazer a expiação por mim pelo pecado de alguém. Aquele sacerdote não precisa mais. Você hoje tem a liberdade de entrar na presença de Deus em nome de Jesus, pelo sacrifício vicário de Cristo. Você pode se achegar à presença de Deus reconhecendo sua pequenez, sua humilhação, reconhecendo que é pecador e pedindo a Ele perdão, e Deus vai lhe orientando, Deus vai lhe ensinando. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma pessoa aprofundada nas Sagradas Escrituras. Você só tem que ter um coração verdadeiro e sincero diante de Deus, irmãos. E Deus vai então lhe orientando, lhe moldando, lhe capacitando, como você deve se conduzir neste mundo, diante dele. Pois tudo que você vem a fazer, nós viemos a fazer, irmão, não tem que ser para agradar ninguém, não. Você não tem que ser uma pessoa que não fuma, que não bebe, que não pratica certas coisas para agradar os outros, não. Você tem que fazer isso primeiro para agradar a Deus e porque também a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então você tem que fazer por si mesmo, irmão. Buscar se afastar, se apartar das coisas que não agradam a Deus
para ter uma vida de santidade, de comunhão com Deus. Quando você depende do homem, você não cresce espiritualmente, porque você não se relaciona. Um irmão que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca se consagrar, como vai ter comunhão com Deus? É necessário ler a palavra, orar, se consagrar, ter um momento a sós com Deus na vida, para crescer. Então aqui havia esse embate, essa questão que nós estamos aqui, vamos abordar. Meu querido, aqui na verdade prática, veja que o autor, ele coloca aqui na verdade prática, ele diz assim, é essencial a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para o funcionamento plenamente. Veja, meu querido, um organismo, a igreja, ela é um organismo vivo, individual. Porque igreja, irmão, primeiro eu quero que você entenda o que é igreja. Antigamente, no Velho Testamento, Deus, ao libertar o povo da escravidão do Egito, então ali Deus vai chamar Moisés no Monte Sinai e vai mandar Moisés construir um tabernáculo, uma arca, onde essa arca representava a presença de Deus. Este tabernáculo ali estaria no meio das tribos de Israel, onde Deus estaria ali dentro desse tabernáculo, mas numa arca, né? Essa arca que representava a presença de Deus. E nesse interim, Deus habitava então ali, de uma forma alegórica dentro daquela arca. Lógico que Deus nunca habitou, irmão, dentro daquela arca, porque ninguém pode conter a Deus. Depois depois temos a construção do templo, né? Pelo filho de Davi, Salomão. Ele constrói um templo, ele constrói um templo de tijolo, coloca ali esta arca dentro de um certo ambiente ali, dentro desse templo. Mas esse templo ele vai ser destruído alguns anos depois. Depois vai ter um outro templo que vai ser reerguido, restaurado. Depois Herodes vai construir também no templo, porque o segundo templo é destruído. Mas esse terceiro templo também é destruído no ano 70. Jesus profetiza sobre isso quando ele diz para os seus discípulos que não ficará pedra sobre pedra e que em 3 dias ele reedificaria. Jesus estava falando de nós que seríamos hoje esse templo, né? Seríamos morada do Espírito Santo, louvado seja Deus. E hoje nós somos, meus queridos, este organismo vivo. O pastor trata aqui deste organismo vivo individual, você e eu, você é a igreja, e o ajuntamento da igreja, deste corpo de Cristo, de nós que somos a igreja, este ajuntamento, ela forma o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele é que nos orienta. Eu vou aqui tentar definir organismo para vocês. O organismo é um ser vivo, individual, um sistema organizado, estável, que possui propriedades da vida, como a capacidade de se reproduzir, crescer e desenvolver. E se desenvolver-se. E responder aos estímulos do ambiente, mantendo-se um equilíbrio interno, como homeostase e
e evoluir. Ou seja, eu estou falando aqui de um organismo celular. Mas quando nós nos referimos à igreja como organismo, refere-se à igreja como um corpo vivo e interligado de Cristo, onde cada membro tem uma função e opera em harmonia sobre o cabeça que é Cristo. Então a igreja, ela é este corpo vivo, este organismo vivo que está interligado, onde cada membro tem uma função e opera de forma harmoniosa, sendo que Cristo é o cabeça deste corpo vivo, que é a igreja. Este conceito sublinha a natureza dinâmica, vivente e espiritual dirigida da igreja, que funciona através da interconexão dos seus membros, diferentemente de um organismo biológico, que possui órgãos e funções interdependentes. Ou seja, o coração, o pulmão, os rins, eles vão funcionar independente de estarem ligados ou não. Em contraste com uma organização institucional, que pode ser mais rígida e burocrática. O organismo, igreja, é um conjunto de pessoas conectadas a Cristo e ao Espírito Santo. Então, este organismo, que é o conjunto de pessoas que está ligada a Cristo e ao Espírito Santo. E qual é a característica deste organismo, igreja? Corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é uma metáfora, irmão, para a igreja como um corpo físico, onde cada membro, no caso os fiéis, desempenham um papel vital. Ou seja, cada membro ali da igreja, cada pessoa, ela tem um papel vital, ela tem uma função como membro do corpo de Cristo. E ela está ligada à independência. Ela tem independência. Ela ela não depende de outra, ela é interdependência. Os membros da igreja não são independentes, mas sim unidos uns com os outros a Cristo. Ou seja, eu estou ligado a Cristo, você está ligado a Cristo. E nós somos interdependentes, sim, mas unidos uns aos outros através de Cristo. Ou seja, o que nos une é Cristo. E Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça do corpo, o qual dirige e dá vida à igreja. Sem Cristo, irmão, a igreja ela não tem vida, porque a vida está em Cristo. E esta vida, este corpo, ele tem que ser dinâmico. Ele não pode ser estático. Ela tem que estar em movimento, ela tem que estar trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Este corpo de Cristo, a igreja, ela tem que estar sendo dirigida, ela tem a direção do Espírito Santo. Como um ser vivo, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Ou seja, esta igreja, este corpo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Mas que também ela é dirigida por homens, porque o Espírito Santo vem, fala com aquele líder, aquelas pessoas ali, de como tem que ser feito as coisas. E se a pessoa ela está ali
sensível à voz de Deus, então ela vai obedecer aquilo que o Espírito Santo determinar, como foi na igreja primitiva, quando o Espírito Santo manda separar a Paulo e a Barnabé por uma obra específica, que é a obra de missões, a qual eles tinham que realizar. A natureza viva. A igreja, enquanto organismo, é um ser vivo que precisa de organização, mas é mais do que uma estrutura sem vida. A relação de organismo e organização. A igreja é um tanto organismo quanto organização. Como organismo é tudo aquilo que eu falei. E organização, a igreja tem que ter, irmãos, organização. Uma igreja como organização, a natureza orgânica é a vida e da unidade em Cristo. A organização é necessária para a saúde e o funcionamento eficaz do organismo, que necessita de liderança e estrutura. Ou seja, para que esse organismo precisa, esse organismo chamado corpo de Cristo, corpo vivo, precisa ser organizada, ter organização, para que ela funcione perfeitamente. Então, este corpo vivo, este corpo de Cristo, chamado igreja, ela precisa ser organizada. Uma igreja organizada, ela tem CPF, ela tem CNPJ, endereço, ela tem livros de membros, carteira de membro, ficha de membros, ela obedece às leis do seu país, à Constituição, ela não faz nada fora da lei, da norma, da Constituição, ela está em obrigação com a lei. Ela não pode andar de qualquer jeito, fazer o que ela, porque eu sou de Cristo, então eu faço o que eu quero. Não, ela tem que estar observando as regras da sociedade, as leis que regem uma sociedade, para que ela não esteja ali de qualquer jeito. Veja, você abrir uma instituição religiosa, existem normas, regras que precisam ser observadas. Hoje, você não pode abrir uma instituição religiosa, física, com CNPJ, você não pode botar uma igreja colada junto com casas. Por quê? Porque você pode trazer transtorno. Tem que haver uma certa distância de uma casa para a congregação, e você tem que perguntar ali, naquele bairro ou naquela rua, se as pessoas concordam com a igreja ali. Você não pode chegar de qualquer jeito e abrir uma instituição religiosa ali. Ela precisa obedecer às normas de segurança, ter portas na hora de alguma coisa, algum incidente acontecer, ter portas suficientes para que as pessoas que estão ali aglomeradas, juntas, possam sair. Tem que ter extintor de incêndio. Tem que ter tudo normalizado de acordo com as regras para que ela possa funcionar perfeitamente. Uma igreja como organização, ela precisa de contador, porque você tem que dar conta do que entra e do que sai. Uma igreja como organização, instituição religiosa, ela não visa fins lucrativos, ou seja, ela é sem fins lucrativos. Você não abriu aquela igreja, aquela congregação, para você tirar dela lucro para você mesmo. Agora eu sou dono da igreja A, então eu vou agora lucrar com os dízimos, oferta dos irmãos que estão aqui, eu vou fazer um império. Não, meu querido. A igreja, instituição religiosa, não é aberta para isso.
ela é aberta para atender às necessidades espirituais, a carência espiritual das pessoas. E todo o dinheiro que entra ali, ela tem que ter um fim. E qual é esse fim? É o fim social, para ajudar os irmãos ali carentes, para manter se a igreja, se a instituição é alugado, pagar água, pagar luz, se tem algum irmão necessitando de alguma coisa. Então todo o dinheiro que entra ali é para ajudar. Se o pastor ele é integral, ele está ali, ele não trabalha, ele tem direito de ser mantido. A Bíblia dá esse respaldo, né? Dele ser mantido pela congregação, mas jamais o dinheiro que entra ali deve ser para que a pessoa venha enriquecer. Não é nesse propósito que igrejas, congregações são abertas. Se algumas agem desse jeito, elas estão fora da palavra de Deus. Elas estão agindo sem a normalidade da palavra. Ou seja, são apenas pessoas que fizeram da palavra de Deus, da vida religiosa, se tornaram empresários religiosos. Porque todo o dinheiro que entra é para suprir a necessidade da igreja, do povo que está ali carente. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê Paulo pedindo ali, coletando ajuda para levar para os irmãos que estavam em dificuldade, porque houve uma grande fome na época, então foi necessitado fazer coletas para que chegasse aos irmãos necessitados. E da mesma forma é o dízimo, é a oferta, é para ajudar esses irmãos, as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas em geral dentro da igreja. Então é para isso que serve, irmão, a organização. Ela não tem que estar ali apenas tirando proveito da necessidade, fazendo daquilo ali comércio, império, como muitas congregações hoje estão aí. Infelizmente é triste, mas é a realidade. Muitos pastores enriqueceram, estão milionários, porque infelizmente fizeram da igreja comércio, fizeram do povo de Deus, daquela instituição ali comércio, e você vê que a luta é grande. É um brigando com o outro. Quem está ali, quem é o presidente, o vice-presidente, às vezes aqueles que fazem parte da diretoria, é um querendo pisar no outro, é um querendo tomar o lugar do outro por conta do quê? Do poder, do dinheiro. Um querendo ser presidente para poder estar ali tomando, né, a frente, para poder enriquecer. A gente sabe que a igreja ela é isenta de impostos, né? Louvado seja Deus por isso. E a gente sabe também, meu querido, eu vou falar um fato aqui, é que praticamente ali a bancada evangélica, elas obrigaram, no meio da política, infelizmente tem isso, o presidente a assinar ali um documento que tudo que fosse ligado à instituição religiosa, ela ficasse isenta de imposto. Isso aí é malandragem de muita liderança aí que tem uma lojinha de livro, aí ele pega a lojinha dele, que vende livro, que vende CD, que vende acessórios bíblicos, ele quer ser isento de pagar imposto. Eu não concordo com isso, por quê? Porque aquele homem que tem uma mercearia, ele paga imposto. Por que você, que é evangélico, que tem uma loja que vende Bíblia, livros, não quer pagar imposto? Isso não te dá o direito. Você tem que pagar imposto, irmão. O que tem que estar isento é a instituição religiosa. Mas a sua loja, que vende Bíblia, que vende acessórios bíblicos, ela tem que pagar imposto. Assim como qualquer trabalhador paga imposto, assim como aquele homem que tem um supermercado, que tem uma lojinha, paga imposto, uma oficina, paga. O cristão que tem uma loja deve pagar também. Então, eu não sou a favor dessa malandragem aí. Louvado seja Deus. Então, meu querido, a organização é necessária para ter esse funcionamento. E é a partir dessa organização também
que vem aí a questão de levantar obreiros, pastores, né? Então vem disso, mas isso também tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Lembrando que era o Espírito Santo quem determinava. Jesus escolheu 12 discípulos. Estava ali Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele escolheu homens, ele ensinou, ele capacitou. Então eu entendo que é o Espírito Santo quem vai escolher pessoas e colocar no ministério, pessoas vocacionadas realmente com esse devido desejo de servir a Deus. Mas infelizmente outra coisa que nós vemos hoje é muitos que estão em cima do altar, estão ali porque já têm um certo status na sociedade, são pessoas de posse, de dinheiro. Raramente você vai ver um irmãozinho que anda de chinelo simples, ele estando ali em cima, é raro. Se coloca hoje, esse fulano tem dinheiro, então ele vai estar ali em cima do altar. E muitos irmãos que Deus tem chamado, às vezes não estão no altar, ou porque o irmão não tem uma certa instrução em relação ao estudo, ou porque o irmão ele é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem muita posse, né? E eu já tenho estudos falando sobre isso, meu querido. Eu tenho um estudo falando sobre a questão vocacional. Está no meu canal, se você tiver interesse, você entre ali no meu canal e vai buscar esse estudo. Falando sobre essa questão de que muitos irmãos estão sendo ali colocados como pastor, obreiro, diácono, presbítero, para exercer cargos eclesiásticos, porque ele tem dinheiro, porque ele tem status, porque ele é conhecido, que ele tem poder no meio da sociedade, enquanto muitos irmãos simples estão sendo desprezados. Só serve para os serviços ali que eles colocam secundários, né? Vamos dizer assim, para carregar uma massa. É isso aí. Eu tenho que ser sincero. Na hora de construir igreja, aquele irmão, aquela irmã, ele serve para limpar um chão, ele serve para bater uma massa, ele serve para consertar uma luz, mas ele não serve para muitos, a liderança, infelizmente. Às vezes o irmão não é reconhecido, não é honrado. E você chega um cabra, às vezes com dinheiro, e não tem um mês, ou então ele sai da mídia, né? Ele já é conhecido, é um cantor, é um humorista, aí já o cara já é consagrado a presbítero, a pastor, daqui a pouco ele já está pregando, já está tendo aí coisa, e aí vira uma bagunça. É por isso que o evangelho hoje é essa bagunça que é. Porque não é o Espírito Santo mais quem está dirigindo. Infelizmente, muitos da liderança evangélica perderam a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Então, nessa questão organizacional, entra essa questão, que é muito triste de falar. O desafio é encontrar um equilíbrio entre a liberdade de organismo vivo e a necessidade de uma organização que haja, que ouve a Bíblia e a natureza do reino de Deus. É difícil, irmão. Em Atos capítulo 6, verso 1 e 7, eu vou abrir aqui e vou ler. Eu não entrei ainda, meu querido, na revistinha. Mas tudo isso que eu estou falando sobre organismo e organização está aqui na verdade prática. Eu gosto de ler, irmão, e trazer assunto por assunto. Por isso que a aula é um pouco extensa. Atos 6, 1 até o 7 diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se deixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então houve
Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos do dinheiro. Por isso, irmãos, escolhamos entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, de sabedorias, e entregaremos esses a serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. E todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timon, e Pármenas, e Nicolau de Antioquia, um não judeu, que antes tinha se convertido ao judaísmo. Estes homens foram levando os apóstolos e oravam e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a ser espalhada em Jerusalém e o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número dos sacerdotes judeus que aceitaram a fé em Cristo. Então houve também, aqui no capítulo 6 vai falar de uma questão em que alguns estavam servindo às mesas, outros não. Então foi necessário haver uma reunião, escolher irmãos que iriam ficar ali servindo às mesas como diácono, e outros iam tratar da pregação da palavra, da oração. E Estevão foi um desses que foi escolhido como diácono. Ele servia às mesas, ele era um diácono, mas ele pregava também. Tanto é que ele foi pregar e as pessoas ali, a liderança da época, achou a pregação de Estevão pesada, e o que fizeram? Apedrejaram Estevão, e Estevão foi morto. Foi o primeiro mártir da igreja. Então a estrutura, né? A igreja é quem escolhe, através do Espírito Santo, aqueles que vão estar ali como diácono, como presbítero, como pastor. E tudo isso, irmãos, tem na Bíblia: pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionários. São funções que Deus dá a cada um. Porque diz que Deus escolheu um para mestre, pastores, evangelistas, missionários. Assim como Paulo foi um pastor, também foi missionário, evangelista. É Deus quem escolhe, porque Deus sabe qual é a chamada de cada um de nós. A igreja como organismo. O organismo é um conjunto de dogmas, é um conjunto de órgãos, irmãos, que constitui um ser vivo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Ou seja, é um organismo vivo, um conjunto de pessoas, porque cada pessoa é a igreja, e ela é um organismo vivo, porque esse organismo vivo, ele se movimenta, ele não pode ser estático. A igreja tem que se movimentar, tem que fazer o ID do Senhor, tem que estar pregando a palavra do Senhor, tempo e fora de tempo. Aleluia. 1 Coríntios aqui, capítulo 12, veja o que diz no verso 27. 1 Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. Então nós somos o quê? O corpo de Cristo. Cada um de nós, cada irmão, cada crente, ele faz parte deste corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Efésios 5, 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Cristo é o Salvador da igreja. Cristo, ele tem autoridade sobre a igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Amém, meus queridos? Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da nossa forma também a igreja. Coríntios 12, 12. Veja o que diz.
Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Ou seja, nós, o ajuntamento desses irmãos, forma um corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Eu fiz aqui, meus queridos, um desenho de organismo para a gente ter mais ou menos uma ideia. Aqui simbolizando este desenho de um homem, simbolizando ele, indivíduo, igreja. Mas aqui dentro dele eu coloquei vários rostinhos que eram outros irmãos, que simbolizam o que? O conjunto, o grupo de irmãos que formam o corpo de Cristo. E Cristo, o cabeça da igreja. E este corpo, o que significa esses membros do corpo de Cristo? Eles têm funções específicas, têm unidades diversas, eles são interdependentes, têm comunhão, serviço. É tudo aquilo que eu falei, meu querido. Os membros não existem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios 12, 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça do corpo dizer para os pés, não preciso de você. Ou seja, cada parte do corpo ela precisa do outro. Os olhos precisam, eu preciso dos olhos para poder enxergar, assim o corpo. Eu preciso da minha mão, dos meus pés, para poder caminhar, para poder pegar alguma coisa. Então esses membros, eles dependem um do outro, irmãos. Todos têm valor dentro do corpo de Cristo. Ninguém é melhor ou maior do que o outro. A igreja como organização, a forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia. A igreja seguia a liderança centralizada. Essa liderança centralizada, os apóstolos, que seguia a liderança centralizada, que tinha uma liderança, que é Cristo, o Espírito Santo. Os apóstolos tinham doutrina. Esses apóstolos, eles faziam o quê? Eles doutrinavam a igreja, eles ensinavam, eles cuidavam da parte administrativa da igreja. Veja que Paulo ele pedia coleta, então havia alguém que cuidava dessa coleta, responsável. Esses apóstolos, eles instituíam a liderança, né, sobre a direção do Espírito Santo, porque nada podia ser do homem mesmo. Eles se reuniam, né, foi o primeiro concílio, Atos 15, 6. Atos 15, 6 fala desse concílio. Foi o concílio de Jerusalém. É o que nós estamos tratando. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Ou seja, houve então este concílio de Jerusalém para estudar essa questão ali da igreja. E aí foi decidido o que esses irmãos não judeus, os gentios, teriam que obedecer. Precisamos diferenciar a igreja organizada de igreja institucionalizada. Organização é saudável. O institucionalismo não. A organização permite a igreja se movimentar. A institucionalização,
a enrijece, né? Ela não é flexível, ela não se movimenta, ela neutraliza a ação do Espírito Santo. Quando você tenta institucionalizar a igreja, ela não anda. Por quê? Porque ela está presa, né, a regras ali de homens. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Ou seja, por quê? Porque ela não tem a direção do Espírito Santo, ela não obedece a Deus. Então ela se torna uma igreja, apenas uma instituição, onde ela vai colocar jugo pesado em cima dos irmãos. Não faça isso, não faça aquilo. Ela não é movida pelo Espírito Santo. Ela não segue a voz do Espírito Santo. No contexto organismo e organização, a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização, já falei. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns rejeitam toda forma de organização para a igreja. De acordo com Paulo, ele compara o corpo de Cristo a um corpo humano. Cada parte tem uma função específica que é necessária para o corpo como um todo. A organização preocupa-se em ter uma igreja adornada, inteiramente institucionalizada, busca o aparato externos para fazer isso. A organização é divina. A institucionalização, né, ela é humana. Ou seja, a organização ela é divina, ela vem de quem? De Deus. É Deus quem está ali dirigindo, regindo, mostrando ao homem que está ali à frente, né, pela misericórdia de Deus, como tem que se proceder. Quando se institucionaliza, ela se torna humana. Ou seja, e quando ela é humana, ela vai colocar coisas que não vai agradar a Deus. No contexto do Novo Testamento, a igreja começa, em primeiro lugar, como um organismo vivo, Atos capítulo 2, que posteriormente sente a necessidade de se organizar. Já foi lido, né? Atos 6. A igreja universal como corpo de Cristo. No caso aqui não estou falando da instituição universal, mas a igreja universal em um todo, como corpo de Cristo, como um organismo, não depende de cerimoniais, de reconhecimento, de templos, de estatutos, servis, de livros de atas, de livros de rol de membros e coisas assim, semelhante. Mas ela, como organismo, necessita de tudo isso e de muito mais. Ou seja, aqui ele está dizendo como instituição, né, irmão? Assim, ela não precisa dessas coisas como organismo. Apenas como institucionalizada, ela vai precisar de endereço, CNPJ, ela precisa obedecer à Constituição do país para ter um funcionamento ali adequado. E a igreja, ela tem um governo, né? Este governo é episcopal, presbiterial, congregacional, e as Assembleias de Deus é mista. As Assembleias de Deus ela é tanto episcopal como também congregacional. Então ela tem ali o seu governo nesse sistema, que é o governo das Assembleias de Deus. O concílio
de Jerusalém, ou o concílio apostólico, é um concílio descrito em Atos 15, realizado em Jerusalém por volta do ano 48 a 50 depois de Cristo. Aí o que aconteceu aí? Vamos trazer um contexto histórico deste concílio. Jerusalém foi o primeiro centro da igreja cristã. Os apóstolos viveram e ensinaram-lhe por algum tempo após o Pentecostes. Tiago, o justo, irmão de Jesus, foi líder da comunidade cristã primitiva em Jerusalém, e seus outros parentes provavelmente ocupavam posições de liderança na área circundante, após a destruição da cidade até as suas reconstrução, como Aleia Capitólio, ou seja, a cidade, porque no ano 70, irmão, a cidade ela foi destruída, o templo foi destruído, e a cidade de Jerusalém também, e ela recebe outro nome chamando de Aleia Capitólia, por volta do ano 130 depois de Cristo, quando todos os judeus foram banidos de Jerusalém. Então houve uma dispersão dos judeus, eles saíram, né? A gente sabe que Israel, ela é o povo Israel hoje conhecido, o povo de Israel viveu, irmão, distante, né, da sua nação, só foi ser reconhecida a nação no ano de 1948, onde um dos brasileiros, ele assina ali para que Israel seja, junto com outras lideranças políticas da época, né, mundial, eles assinam para reconhecer Israel como nação. O propósito do concílio, o propósito da reunião era resolver uma discordância em Antioquia, que tinha umas aplicações mais amplas do que apenas a circuncisão, já que a circuncisão é considerada o sinal eterno do pacto abraânico no judaísmo. Atos dos Apóstolos afirma que outros homens que desceram da Judéia estavam pregando que não vos considerardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, verso 1 e 12. Ou seja, havia ideia por parte de algumas pessoas ali, judeus, conhecidos como judaizantes, eles estavam dizendo que os gentios, se eles não se circuncidassem, eles não seriam salvos. Porque para ser salvos, segundo eles, né, a lei mosaica, eles precisariam passar por esse ritual de circuncisão. Atos também afirma que, além disso, alguns dos fariseus que se tornaram cientes afirmavam que era necessário circuncidar os gentios, no caso os não-judeus, e mandar-lhe guardar a lei mosaica. Atos 15, verso 5. Então havia ali, irmão, a questão era sobre leis, as leis mosaicas, a circuncisão, que estava oprimindo os não-gentios que aceitavam a Jesus, né? Praticamente eles queriam obrigar, vindo com a ideia de que a pessoa só era salva se fizesse esses rituais, obedecesse essas leis mosaicas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, não é pelas minhas obras que eu sou salvo, mas pelo dom, pelo sacrifício vicário de Jesus no Calvário, pela minha fé, uma vez pautada em Cristo, então eu sou salvo, já não é pelas obras. A principal questão abordada relacionava-se à exigência de circuncisão, conforme o autor de Atos relata. Mas outras questões importantes também surgiram, como indica o decreto apostólico. A disputa era entre aqueles como os seguidores
dos pilares da igreja, liderado por Tiago, que acreditava, segundo a sua interpretação de grande comissão, que a igreja deveria observar a Torá, ou seja, as regras do judaísmo tradicional, e Paulo, apóstolo aos gentios, que acreditava que não havia tal necessidade. Ou seja, então houve um embate. Tiago, por sua vez, dizia que eles tinham que obedecer essa lei mosaica, e Paulo diz que não era necessário essa obediência, essa observância à lei mosaica, porque a lei mosaica só se aplicava para os judeus, irmãos, não para os gentios. A principal preocupação do apóstolo Paulo, que ele subsequente expressou com mais detalhes em suas cartas dirigidas às comunidades cristãs, principal as cristãs primitivas na Ásia Menor, era a inclusão dos gentios no novo pacto de Deus, envolvendo a mensagem de que a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Ou seja, Paulo diz, olha, a fé é suficiente para a salvação. Não precisa dos rituais, da circuncisão, da guarda dos sábados. No concílio, seguindo o concílio oferecido por Simão Pedro, Atos 15, do 7 ao 11 e Atos 15, 14, Barnabé e Paulo relatam o seu ministério entre os gentios, em Atos 15, verso 12. E o apóstolo Tiago citou as palavras do profeta Amós, Atos 15, 16 ao 17, citando Amós 9, 11, capítulo 9, verso 11 e 12. Tiago acrescentou suas próprias palavras à citação, então apresentou uma proposta que foi aceita à igreja e ficou conhecida como decreto apostólico. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Em vez disso, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham. Então, houve, irmão, uma proposta que foi chamada de decreto apostólico, em que não seria colocado dificuldades, obstáculos para os não gentios, para os não judeus, observarem como eles teriam que se abster dos alimentos contaminados, da imoralidade, de carnes sufocadas, Então, tudo isso, do sangue, então tudo isso foi observado. E aí se chegou a esse consenso, de acordo com esse concílio, foi estabelecido doutrinas que devem ser observadas, irmão, porque havia naquela época da igreja primitiva muitos judaizantes, irmãos, que vinham, que eram legalistas. Eles queriam impor suas regras, suas normas para que a pessoa fosse salva. Esses judaizantes estavam ali perturbando a igreja de Cristo, impedindo o andamento da obra do Senhor, dificultando a vida desses não-judeus para aceitar a Jesus. A palavra judaizante vem do verbo grego que significa viver de acordo com os costumes judaicos, ou seja, viver de acordo com aquelas leis mosaicas da época. A palavra aparece em Gálatas 2,14, onde Paulo descreve como ele confrontou Pedro por
forçar os cristãos gentios a se judaizarem. Ou seja, Paulo vai confrontar Pedro. Que é isso, Pedro? Por que você está obrigando os irmãos a se judaizarem agora, a voltar aos velhos rudimentos, à lei mosaica? Um judaizante ensinava que, para que um cristão estivesse realmente correto com Deus, ele deveria se conformar à lei mosaica. Ou seja, ele deveria se adequar às leis ali mosaica que Deus deu ali no Sinai para Moisés e ao povo. A circuncisão, especialmente, era promovida como necessária para a salvação. Os gentios tinham de se tornar prosélitos, judeus primitivos, judeus primeiros, e depois poderiam vir a Cristo. Ou seja, eles teriam que obedecer à lei mosaica, né? Voltar aos rudimentos ali, circuncisão, guardar o sábado, e depois eles viriam a Cristo. A doutrina dos judaizantes era uma mistura de graça por meio de Cristo e de obras, por meio da observância da lei. Essa palavra, essa falsa doutrina abordada em Atos 15 é fortemente condenada no livro de Gálatas. No Conselho de Jerusalém, em Atos 15, um grupo de judaizantes se opôs a Paulo e Barnabé. Alguns homens que pertenciam ao partido dos fariseus insistiam que os gentios não poderiam ser salvos, a menos que fossem circuncidados, a obedecerem à lei mosaica. Paulo argumentou que em Cristo não havia mais distinção entre judeus e gentios, pois Deus havia purificado o coração dos gentios pela fé. Atos 15, verso 8 e 19. Ele disse isso claramente em Gálatas 2,16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, já não era mais os rudimentos da lei, mas a fé, meu querido. Você é salvo pela fé. Hoje a gente sabe que tem muita gente aí que coloca rudimentos pesados. Olha, não faça isso. Você tem que se abster disso, daquilo. Você tem que guardar o sábado. Se você não estiver guardando o sábado, você não vai ser salvo. É pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém é justificado por obra, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Além das leis que Deus deu no passado, que o povo judeu, os israelitas ainda obedece, alguns, ou até mesmo dando esmola, você não vai ser salvo por isso. Isso é dever de cada um de nós. Em relação à circuncisão, a guardar do sábado, também isso não interfere na salvação, creio eu. É pela fé, obediência à palavra, uma vida de obediência à palavra de Deus. Acrescentar qualquer coisa à obra que Cristo realizou para a salvação é negar a graça de Deus. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé e não pelo retorno à lei. Ou seja, se você, meu querido, está ainda nessa questão das leis, você está tornando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você está negando aquele sacrifício, tornando ele insuficiente. Assim não cancelou a graça de Deus, pois se justifica vem por meio, a justificação vem por meio da lei. Então, Cristo morreu inutilmente, Gálatas 1:21. Ou seja, se a justificação veio por meio da lei, então Cristo morreu injustamente, segundo Paulo, né? Ele diz assim.
Mas de maneira nenhuma, meu querido. Atualmente, há muitos grupos com crenças, práticas muito semelhantes, pois os judaizantes do Novo Testamento, os dois mais conhecidos, proeminentes conhecidos, são movimentos das raízes, hebraico e a Igreja Católica Romana. São os mais conhecidos, irmãos, movimentos que existem aí. Por quê? Veja que a Igreja Católica, ela diz que o homem, né, o padre, ele tem que fazer o celibatário, ele não pode casar. Veja que no mês da Semana Santa tem certos tipos de alimento que a pessoa não pode comer, não come carne, somente peixe, né? Porque se comer carne é como se você tivesse ali comendo a carne de Cristo, sei lá, profanando. É a ideia que eles têm, né? Mas isso aí são coisas de homem, meu querido. Já não são essas coisas que vai impedir de você ser salvo ou deixar de ser salvo. Os ensinamentos do movimento Raízes Hebraicas são praticamente idênticos aos dos judaizantes, que Paulo repreendeu em Gálatas. O foco principal do movimento Raízes Hebraicas é colocar os seguidores de Cristo novamente sobre a escravidão da lei do Antigo Testamento. A Igreja Católica Romana ensina uma doutrina semelhante à dos judaizantes no Novo Testamento, da seguinte forma: sua doutrina é mistura da lei e graça. Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja Católica negou explicitamente a ideia de salvação somente pela fé. Os católicos sempre sustentaram que certos sacramentos são necessários para a salvação. As questões para os judaizantes do século I eram a circuncisão e a guarda do sábado. As questões para o catolicismo moderno são o batismo, a confissão, etc. As obras consideradas necessárias podem ter mudado, mas tanto os judaizantes quanto os católicos, tantos tentam merecer a graça de Deus por meio de realizações de atos ritualísticos. Em 1 Timóteo 4,3 diz que nos últimos tempos os falsos mestres proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pelos são fiéis e conhecem bem a verdade. Isso soa suspeitosamente próximo a alguns dos ensinamentos do catolicismo romano, que exige que os padres sejam celibatários, proibir o casamento e proclamar que alguns alimentos são proibidos durante a quaresma para obter-se de certos alimentos, obter-se de certos alimentos. Os judaizantes defendiam a lei mosaica como necessária para a salvação. Os católicos defendem a tradição feita pelo homem como necessária. Em ambos vem a morte de Cristo como uma insuficiente, sem a cooperação ativa e confirma daquilo que está sendo salvo. E continua, aliás, e ativa e continua daquilo que está sendo salvo. A palavra de Deus deixa claro que a tentativa de acrescentar obras humanas à graça de Deus ignora o próprio significado da graça, que é a bênção merecida, que é a bênção imerecida, como Paulo diz. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Romanos 11:6. Ou seja, meu querido,
não é por obras que o homem é salvo, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. É algo que eu e você não podemos fazer para chegar a alcançar a salvação, mas é algo que Jesus Cristo já fez por mim e por você e por toda a humanidade. Essa lição 13, ela vai retratar desta questão doutrinária em que era necessário na igreja da época para que os irmãos viessem a entender que a salvação não é questão de alimento, de rituais, mas de fé e do favor imerecido de Deus na vida de cada irmão. Meu querido, eu aconselho você a ser uma pessoa que medite na palavra de Deus diariamente, que busque a Deus e compreenda qual é a vontade dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque rituais, obras humanas não podem salvar a ninguém, a não ser a fé em Cristo Jesus. A conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocando por reclamações de crentes helenitas, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para resolver. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém? Então, meus queridos, todo problema doutrinário, a gente tem que estar sempre buscando ali a orientação de Deus e fazer justamente isso que a igreja primitiva fez, né? Está sempre chamando a igreja para resolver estas questões doutrinárias quando aparece dentro das congregações. Era-se para ter, meu irmão, no Brasil, um concílio desse, uma instituição que viesse determinar, dizer o que realmente é plausível dentro da palavra de Deus e o que não é. A gente vê muita heresia hoje dentro das congregações, muito paganismo, os irmãos, alguns dizendo para as pessoas levar foto, pegar rosa, sabonete, levar lençol, a pessoa colocar a fé em certos objetos, enfim, as pessoas vão ali, às vezes pega pulseira, pega amuleto, como se aquilo ali fosse salvar, resolver seus problemas, mas é pela fé em Deus e na sua palavra e naquilo que ele fez por mim e por você que nós somos salvos. Não é por graça, não é por obras, mas pela fé. É que Deus resolve, que Deus cura, que Deus liberta. Temos que lançar fora do corpo de Cristo, irmão, todo paganismo, tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento com Deus, tudo aquilo que fere a doutrina da palavra de Deus. Não se engane, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a nossa família, abençoe o nosso país, abençoe o nosso presidente, nosso vice-presidente, abençoe aqueles que têm, aleluia, desejado o melhor para o Brasil, o melhor para o povo brasileiro, para o povo carente. Que Deus venha abençoar, venha ser com o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em tudo, meu querido, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oremos por ele, oremos para que Deus vá trabalhando no seu coração, que Deus vai tirando tudo aquilo que não agrada e que ele venha se tornar, quem sabe, um servo do Senhor para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Obrigado e até a próxima aula, o quarto semestre, aí vem uma nova revista com um novo tema
e nós estaremos aí para a glória de Deus, estudando, tentando levar alguma coisa. Nós fizemos apenas aqui um comentário sobre esta aula. Eu não segui a revista, apenas utilizei a conclusão. Eu tinha pesquisado alguma coisa, então eu falei com as minhas próprias palavras, aquilo que eu anotei, para a glória de Deus. Aleluia. E assim a gente é salvo, irmão. Vou apenas ler aqui o Efésios 4. Efésios 4, para a gente terminar. Vou terminar com esta palavra de Efésios, palavra de Deus. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, verso 11 e 12, irmãos. Diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Louvado seja Deus, que tudo seja para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, que somos você e eu, que somos nós, a igreja, este corpo de Cristo, que juntos somos o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai amado e querido, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa simpatizante que irá ouvir, Senhor, este comentário desta lição 13, em nome do Senhor Jesus. Abençoa meus irmãos e irmãs, aqueles também que não têm ainda, não tomaram a decisão de seguir a Cristo, que o Senhor alcance, aquele que está no presídio, que está no hospital, que está jogado na rua, toda a família, Senhor. Que o Senhor venha estar abraçando cada ser humano, em nome de Jesus, independente da sua condição social, da sua raça, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.